Vamos lá. Conteúdo novo, mudança de estado físico, tá ok? Esse conteúdo se relaciona com o conteúdo anterior, porque relaciona a temperatura, relaciona a quantidade de calor e tudo mais que a gente estudou até agora, tá? E mais algumas coisinhas. Antes da gente começar, a gente tem que entender primeiro o que são esses estados físicos, tá? Para depois a gente trabalhar as mudanças dele. Estado físico você já conhece. São aqueles 3 estados da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso, tá ok? Ah, professor, existe um 4º estado, existe um 5º estado, certo? Existe, mas definições em física clássica não são lá muito claras. A gente vai se limitar a esses 3 estados, tudo bem? Então, por que, professor, estado físico e não estado biológico ou estado químico? Caras, é o seguinte: estado físico porque está relacionado à disposição das moléculas. Professor, como assim a disposição das moléculas? Porque está relacionado à forma que as moléculas estão arrumadas. E forma tem a ver com física e não com química, tá ok? Então, ó, sólido, a gente vai colocar 3 características aqui muito importantes quando a matéria está no estado sólido. O primeiro é que ela possui um volume definido. Professor, o que seria um volume definido? É o seguinte: se você tem um cubo de gelo, tá? E você congelou 20 ml de água para formar esse cubo de gelo. Se você coloca ele num copo, se você coloca ele em cima da mesa, se você coloca ele dentro da geladeira, não importa, ele vai continuar com 20 ml. Isso quer dizer que ele possui um volume definido e não importa onde você coloca, ele continua sendo 20 ml. Tá? E o que seria essa forma fixa? Olha só, ele tem um formato de cubo, por isso a gente chama de cubo de gelo. Se ele tivesse um formato de pato, a gente chamaria ele de pato de gelo, não é verdade? E não importa onde você coloque, dentro de um copo, dentro de uma pirâmide, dentro da geladeira, tá ok? Não importa o que você faça com um patinho de gelo, ele vai continuar com o formato de patinho de gelo. Ou seja, além de volume definido, ele possui uma forma fixa, tá? E resiste a forças de cisalhamento. Professor, o que são essas forças de cisalhamento? São forças que nós colocamos tangentes ao objeto, ou seja, é tipo um arranhão. Você arranha a superfície e não necessariamente ele se desmonta quando você faz isso. Claro, você pode ir quebrando ele aos poucos, mas quando você aplica forças leves de cisalhamento, o gelo ele não necessariamente sai na sua mão, a menos que ele condense, né? A gente vai ver isso mais tarde. Mas o gelo em si, ou qualquer objeto no estado sólido, ele não se desmancha simplesmente quando você toca ele arranhando a superfície dele, tudo bem? Pronto. E o líquido, professor, qual a diferença? Vamos lá. O líquido ele possui também um volume definido, quer ver? Imaginei que eu tenho num copo 100 ml de água no estado líquido. Se eu coloco ele dentro de um patinho de borracha, ele vai continuar com 100 ml de água, não é verdade? Então, ó, o volume dele é definido, não importa onde eu coloque o meu líquido, ele vai continuar com 100 ml. Mas ele possui uma forma mutável, diferente dessa forma fixa, tá? A forma mutável quer dizer que se eu coloco ele dentro de um copo, ele vai ficar com o formato do copo. Se eu coloco ele dentro de um patinho, ele vai ficar com o formato do patinho, tá bom? E ele não resiste a forças de cisalhamento, ou seja, se você toca na água aqui, ela vai acompanhando o seu dedo, tá? Ela não resiste, ela não mantém sua forma quando você toca nela tangencialmente. Tudo bem? E o estado gasoso. O estado gasoso, ele não possui nenhuma dessas 3 aqui do sólido, tá? Ele não possui volume definido, ele possui um volume indefinido. E, professor, o que seria esse volume indefinido? Esse volume indefinido, caras, é o volume não fixo, tá? Como assim? Se você pegar uma bexiga e colocar dentro dela um gás, quando você libera esse gás, por exemplo, dentro de uma sala, esse gás vai ocupar toda a região, tá bom? Ou seja, o volume desse quarto aqui é bem maior que o volume dessa bexiga, não é verdade? Ou seja, ele se expande, e isso é natural dos gases, porque eles vão ocupar todo o ambiente, por mais distante que as moléculas fiquem um do outro. Aí nós temos aqui também uma forma mutável. Aqui ele vai ter forma de balão, aqui vai ter forma de sala. E ele também não resiste a forças de cisalhamento. Tudo bem? Vou mostrar aqui mais ou menos como é que são as moléculas nesse estado. Tá? Olha só. Isso daqui é água no estado sólido, caras. Olha só. A água no estado sólido, ela forma cristalzinhos.
tá? E são bem rígidos esses cristais, tudo bem? Já no estado líquido, a rigidez do formato ela não é tão grande assim, porque essas ligações aqui que nós chamamos de pontes de hidrogênio, elas ficam sendo trocadas de uma molécula para outra, ou seja, as moléculas ficam dançando por aí, mas ainda mantêm ligações fracas, tudo bem? Então por isso que quando a gente pressiona a água, ela muda de formato facilmente, porque ela não está rígida feito um cristal. Já no vapor, as moléculas de água estão muito loucas por aí, tá? Indo para lá, para cá, não importa para onde quer que seja. E elas não têm mais nenhuma ligação, ou seja, elas podem ficar tão longe quanto possível. Continuam sendo moléculas de água, tá? Só que agora dispostas de forma diferente, ou seja, dispostas fisicamente de forma diferente. Tudo bem? Pronto. Agora, vê só a questão da mudança. É o seguinte. A mudança de um estado para outro, ela tem um nome para cada tipo de mudança. Por exemplo, se você está no estado sólido e vai passar para o estado líquido, o nome dessa mudança é de fusão. Por exemplo, professor, eu tenho um pedaço de gelo ou um cubo de gelo que derrete, tá? Quando esse gelo derrete, esse processo aqui dá-se o nome a ele de fusão, tá? E enquanto está havendo esse derretimento, a água ela está tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Então, muitas vezes, nós chamamos esses caras aqui de estados intermediários, tá? Então, são estados onde coexiste o sólido e o líquido ao mesmo tempo. Tudo bem? Enquanto está passando de um para o outro. A vaporização é bem conhecida de vocês, que é o processo do líquido para o gasoso. Por exemplo, a água evaporando, tá? Nós temos aí gás e líquido coexistindo, tá bom? Pronto. Agora, professor, é possível voltar? É possível voltar. Por exemplo, nós podemos sair do estado gasoso e ir para o estado líquido. E o nome desse processo é chamado de condensação, tá? Professor, onde é que a gente vê muito condensação? Cara, se você vê muito condensação, por exemplo, quando você coloca um copo com água gelada, tá? Você coloca um copo com água gelada e depois de um tempo você observa que o copo começa a suar. Começam a aparecer gotas de água na lateral do copo. Essas gotas de água não são da água de dentro, mas sim das moléculas de água que ficaram do lado de fora. E quando elas encostaram aqui na superfície, como estavam com a temperatura mais baixa, ela roubou calor desse ar, tá? Que estava aqui do lado de fora, e as moléculas elas passaram do estado gasoso para o estado líquido por meio de um processo chamado condensação, tá ok? E também é possível do estado líquido para o sólido, que é como a gente faz gelo, né? Agora, um dos mais interessantes é do estado sólido direto para o gasoso, sem passar pelo estado líquido. E a gente conhece isso, que acontece, por exemplo, em naftalinas. Aqui, uma naftalinazinha que você coloca e ela passa para o estado gasoso sem passar para o estado líquido. Bacana? Então, esses são os estados intermediários e, consequentemente, a passagem de um estado físico para outro.